Um dos empresários mais bem-sucedidos do país e admirado não só pelo talento para os negócios, mas também longe deles. Tem uma legião de amigos que sempre mencionam a simplicidade, a humildade, a generosidade, embora seja conhecido como o poderoso rei das franquias. José Carlos Semenzato, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por conversar aqui com o Invest News. É um prazer ter você com a gente, meu caro. Olha, muito obrigado. Eu começo aqui dizendo que nós estamos vivendo dias jamais previstos, né, em nossos planejamentos, né, dias extremamente difíceis, né, para o empresário de modo geral, para as pessoas, né, enfim, para os colaboradores, para o mundo. E eu acho que é um momento de profunda reflexão. Eu espero que esse bate-papo aqui com os web espectadores, né, da Invest News e também os seus, Doni, que faça a diferença, que a gente possa, nesse papo aqui breve, agregar alguma ideia, algum valor, né, e tornar a vida das pessoas um pouco mais fácil, né, mesmo diante de toda essa situação, né, que assola todos nós. Legal, eu acho que a intenção dessas conversas que a gente tem feito, e agora com o prazer de ter você aqui também como entrevistado, é entender um pouco dos grandes empresários do país, das grandes mentes que estão por trás de enormes potências do ponto de vista de negócios nos mais diferentes ramos, qual tem sido o impacto e também quais têm sido as formas, as soluções, as saídas encontradas para tentar minimizar um pouco os efeitos negativos que a gente está vivendo dessa pandemia. Então, eu começo te perguntando o seguinte, pela pesquisa que nós fizemos aqui, o seu grupo fechou 2019 com faturamento de 2,2 bi de reais e projetava movimentar em 2020 3 bilhões e meio de reais, alcançando 2.500 franquias, gerando 50 mil empregos. Como que essas previsões estão atualmente, no meio dessa conjuntura inesperada e adversa? Ô Doni, isso varia um pouco de setor para setor, tá? Então, a beleza de ter uma hold multissetorial como a SMZTO hoje traz essa vantagem. Como nós estamos em setores como alimentação, setores como estética, educação, alimentação, que eu já falei, e entretenimento. Então, quando eu olho para todo esse portfólio de setores, nós temos uma área sofrendo bastante, que são os restaurantes, né? Por conta de não termos mais aglomeração nesse período todo. O delivery, por mais que ele cresceu nesse período, os maiores beneficiados desse crescimento do delivery ficou para os operadores de delivery. Por quê? Houve uma pulverização. Então, sim, o consumo através do delivery, só que ele pulverizou em uma série de outros restaurantes que não estavam no delivery até então, mas que viraram a chave em uma semana, então a competição aumentou, tá? Esse é um ponto importante. Quando a gente vai para a área de saúde odontológica, ela foi dada, né, e de fato, um item essencial. Então, nós tivemos uma queda no mês de abril da ordem de 40% nos faturamentos e em maio uma previsão de queda de 25%, 30%. Quando a gente vai, e restaurantes praticamente 100% de queda, porque ficou com 15% de delivery, isso não fecha a conta, tá? Isso não paga a operação. Quando a gente vai para as festas, a Casa X, por exemplo, nós estamos 100% fechados, as casas de festas, e por óbvio, né, se não pode se aglomerar, não tem como ter festa, não tem clima, né, absolutamente nenhum para a gente realizar festa, né, de aniversário, etc. E quando a gente olha para o setor de estética, devido a um engajamento muito forte desse setor e por também recebíveis, né, a gente vende em 10 parcelas os tratamentos das depilações a laser nas espaços laser, então nós tivemos uma queda de 60%, porque tivemos em abril todas as lojas fechadas, as clínicas fechadas. Nós estamos na maioria dos shoppings brasileiros, praticamente em todos os shoppings brasileiros. E por conta da maioria dos shoppings terem fechado, logo ali no mês de abril, nós então fizemos ainda uma proeza, um milagre, usando a criatividade, que a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco, e conseguimos vender 40% do budget pré-crise, ou seja, eu vejo o copo quase cheio, sabe? E não vejo o copo vazio. Então, assim, olhando para tudo isso, escolas, em uma semana, Doni, nós tivemos que virar as nossas metodologias
e parte delas, embora nós já vínhamos há 1 ano, 2, num processo de transformação digital, ou seja, transformando nossos conteúdos didáticos, paradidáticos, num conteúdo digital, para que a gente pudesse levar, né, parte pelo iPhone, pelo celular, parte pelos tablets, para que os nossos alunos pudessem estudar parte já em casa, economizar deslocamento, trem, enfim, passagens, enfim, até mesmo combustível de seus veículos ou motos para vir para as aulas. Porém, nós temos 50% das nossas escolas, Instituto Embeleze, que ensina praticamente cabeleireiro, manicure e pedicure. Então, é uma formação mão na massa. Nem tudo eu consigo colocar por aulas online. Então, nem tudo é transformável em aulas online. E o Instituto Gourmet, que é uma rede de escola de culinária que nós temos também, adquirimos agora em janeiro, fevereiro, e ela também está oferecendo vídeos, aulas para os alunos em casa, está oferecendo receitas para eles praticarem nesse momento com a família em casa. Então, a gente se envolveu de tal forma na vida dos nossos alunos, através do online, que 60% dos nossos alunos pagaram as mensalidades no mês de abril e provavelmente 70% vão pagar agora em maio. Bom, então, quando eu faço esse balanço, tirando o setor de alimentação, que foi o que mais sofreu, e o setor de festas, eventos, o restante eu estou vendo o copo meio cheio, sabe? A gente realmente está conseguindo vencer com muita criatividade, com muita inovação, com envolvimento da rede de franqueados, né? Sem contar, obviamente, que nós colocamos à disposição de todos os nossos franqueados e mantivemos uma conexão online com eles, no sentido de buscarmos todas as medidas provisórias que o governo liberou, seja, né, dispensa de parte dos colaboradores, né, com incentivo, né, de 25% ou 50% de desconto, onde o governo paga parte disso. Pedimos para os nossos franqueados buscarem linhas de financiamento, né, capital de giro nos bancos, para poder superar esse momento. Pedimos que renegociassem todos os aluguéis, né, principalmente os que ficaram fechados, e tivemos uma resposta muito positiva nesse sentido, a maioria bastante sensível ao momento e aceitando propostas de acordo. Tá? E muito interessante, para fechar essa primeira inserção minha, tá? A gente conseguiu demitir o menor número possível de pessoas, para não dizer que foi quase zero, para não dizer que foi zero praticamente. Eu desconheço os números de demissões de todas as redes, e nós estamos falando de 14 marcas, estamos falando de entre 25 mil e 30 mil empregos diretos que nós temos nas nossas mais de 2.000 franquias em operação. Então, eu estou muito feliz por esse lado social, por ter conseguido, através de todo esse plano de ação que atuou, preservado esses empregos, que eu considero, sim, uma parte muito importante, né? Por quê? A gente leva 20 anos para construir uma trajetória dessa, de 2.200 franquias em operação. E para destruir isso em 3, 4 meses, você vê o sonho de muita gente, Doni, o sonho de famílias que levam 10 anos juntando dinheiro, juntando um patrimônio, para montar o seu negócio de 200 mil, 300 mil, 400 mil. E aí, em 3 meses, você não pode deixar esse sonho ir para o ralo, sabe? Então, é uma responsabilidade muito grande da nossa parte. Eu tenho clamado muito, assim, já agradeço de antemão vocês estarem abrindo essa pauta para a gente falar aqui, porque eu sei que é mais um canal importante para a gente clamar a governantes, enfim, a governo federal, governo estadual, prefeitos, que coloquem na balança esse equilíbrio, né, entre a questão, obviamente, da saúde e a questão da saúde financeira das empresas, para a gente não ter aí 20, 30 milhões de desempregados, o que pode ser algo assim catastrófico, um retrocesso de 10, 20 anos da nossa vida, na nossa economia, na nossa vida empresarial. Nos Estados Unidos, o número de desempregados, né, o pedido de auxílio-desemprego escalou ao maior patamar nos últimos quase 80 anos. Então, os efeitos drásticos têm sido percebidos em vários lugares. E você está num segmento, e eu acho que até essa notícia que você dá, de que conseguiu fazer
um número muito reduzido de ajuste em equipe é importante porque você atua numa área e as suas empresas, todas as marcas que compõem o grupo que você tem participação, elas estão, em sua maioria, salvo engano, em setores, em segmentos dependentes do serviço físico, né? Ou da entrega física de produto, ou da prestação de serviço, como é o caso de restaurante numa praça de alimentação em shopping, ou de um serviço de depilação e por aí vai. Então, eu imagino que essas sejam algumas das empresas mais afetadas pela conjuntura atual. Você que está em contato com esse pequeno empreendedor que você mencionou, que diferente de ter muitas unidades, normalmente é aquele sujeito que juntou dinheiro ao longo de muitos anos para abrir um negócio, escolheu, optou por ir para um segmento de franquia por ter maior segurança na franquia, já tem o franqueador com uma estrutura, uma identidade visual, uma estratégia, e isso reduz o risco de dar errado, a chance de dar errado, e nesse momento ele tem aquela pequena unidade e se vê numa situação de ser forçado a fechar porque o shopping não pode abrir ou porque o restaurante não pode receber pessoas. O que você tem recebido de feedback desses pequenos empreendedores que fazem parte do grupo que você comanda? Olha, como eu tenho dito desde a primeira semana e segunda semana dessa pandemia, é muito importante, né? E aí eu sou totalmente favorável a os primeiros 30 dias de quarentena. Eu acho que todo mundo estava aprendendo. Então vamos dar um desconto para todo mundo. Que todos estão aprendendo sobre o comportamento dessa pandemia. Né? Nós não sabíamos se essa pandemia chegaria com muita força aqui em função do período quente que nós estávamos ainda vivendo aqui no Brasil, isso falando do final de março e abril. Quando nós completamos 45 dias por volta de 10 de maio agora, né, já de uma quarentena de lojas fechadas, de shoppings fechados, nós temos um agravante muito grande, porque o capital de giro desse pequeno franqueado, desse pequeno empreendedor, e aqui eu incluo os ambulantes, aqueles que vendem o almoço para pagar a janta, literalmente, e eles não são poucos no Brasil, o capital de giro deles, que é aquele dinheiro para girar, comprar estoque, repor e sobrar um pedaço para ele sobreviver, esse dinheiro é muito curto. Ele dura 45 dias. Isso são fontes várias de estudos de várias entidades muito respeitadas, né, que demonstram isso, comprovam isso. Mas, no fundo, pensa um restaurante que ele vende no cartão de crédito. Qual é o maior vencimento do dia que ele fecha o restaurante para frente? São 30 dias. Porque em 30 dias não tem mais cartão de crédito para cair na conta dele. Então ele não tem mais o que antecipar. O que resta para esse pequeno? Ou ele vai para o banco tomar um empréstimo. Aí ele chega no banco, o banco olha para o cenário que nós estamos vivendo hoje, não é só o Banco Brasileiro, os bancos no mundo. Ele olha, faz uma análise e fala, como é que eu vou emprestar um dinheiro sem garantia real hoje? Qual é a chance de eu receber esse dinheiro? Pequena. A inadimplência? Claro que vai aumentar. É óbvio que vai aumentar. E aí, então, o que acontece? Um juros baixos sobe os juros para aumentar ou para diminuir o risco, né? Para aumentar os juros para diminuir o risco. 2. Você acha que esse pequeno empresário, esse ambulante, ele tem a casa própria dele financiada em 30 anos pela Caixa Federal, né, ou pelo Banco Nacional de Habitação? A maioria. Quando não, ele paga aluguel, né? Como que ele vai dar alguma garantia real para o banco para tomar algum capital de giro? Então não existe esse dinheiro disponível hoje para esse pequeno, isso é falácia, né? O crédito vai estar disponível para empresas organizadas, que têm balanço, que declara 100% do seu faturamento. Agora, se esse pequeno empreendedor ele é informal, ele não tem informação para levar o banco para poder tomar um capital de giro. Então, eu clamo, e aí, obviamente, sempre volto nessa mesma, que é o seguinte, nós precisamos de um planejamento agora, um plano de ação, que é o que a gente faz nas nossas empresas todos os dias, né? Precisamos de um plano com previsibilidade, Doni, de quando nós efetivamente vamos poder voltar, tá? E que seja breve, porque nós não suportamos mais. Eu não estou falando só em nome agora do pequeno, não. Porque também o grande empresário, eu peguei o meu ROIT das franquias de abril e prorroguei de julho a dezembro. Então eu recebi 0 em abril e não demiti ninguém.
Óbvio que eu estou fazendo o quê? Eu estou queimando caixa. Eu estou pegando reservas da minha empresa, capital de giro, eventualmente tomando algum empréstimo nos bancos, porque tem credibilidade para tomar dinheiro, tem porte, vai lá, toma dinheiro. Só que isso vai vencer lá na frente. E o caixa que eu estou queimando hoje, queimando reservas, eu não tenho certeza que eu vou repor ele no segundo semestre, porque pela falta de previsibilidade. Então, o desespero está batendo em maio, que é o seguinte: até 31 de maio agora, se não for apresentado um plano seguro, eu e todo o empresariado brasileiro vamos começar a demitir em massa. Não haverá o que fazer. Ninguém tem condições de bancar 6 meses de queima de caixa. Ninguém tem capacidade, vai derreter o estoque, vai queimar todo o patrimônio das empresas. E aí, sabe o que vai acontecer? Daqui 2, 3 meses, quando retomar, não tem mais como retomar. As empresas, as franquias foram fechadas porque o aluguel foi devolvido, as máquinas foram devolvidas para os seus fornecedores, o que era alienado ao banco, você vai lá e devolve, põe lá na porta do banco, lá entrega lá o que você fez de financiamento, está aqui a máquina que eu financiei com você, eu não consigo pagar, vai acontecer uma catástrofe, isso vai ser um efeito cascata absurdo, né? Então, qual é a solução para isso, né? Para a gente não ficar aqui só falando de problemas, né? Plano de ação. O governo tem que dizer, olha, a partir do dia 1º de junho, tais setores, shoppings estão abertos, eu quero horário reduzido, eu quero protocolo de segurança, higienização na entrada, eu quero X pessoas por metro quadrado. Se o fiscal da prefeitura, do estado, passar num shopping, tiver dentro de uma loja, uma aglomeração maior do que é previsto, eu tenho o direito até de lacrar esse estabelecimento, ou aplicar a multa, as sanções necessárias. E eu tenho plena certeza, Doni, que os nossos empresários, seja o pequeno, médio, grande, ele está muito conscientizado. Foram 60 dias de catequização, de fala 24 horas por dia sobre como controlar essa doença, os cuidados que você precisa ter. Então, já não é sem tempo, tem que ser agora. Nós precisamos liberar shoppings e, na sequência, outras categorias, e, na sequência, outras categorias. A cada semana, a cada 10 dias, vai fazendo liberação para que a gente possa começar a replanejar a nossa vida. Eu falo por mim, eu falo pelo empresariado brasileiro e falo também por esse pequeno microempresário que é o que mais está sofrendo nesse momento. Eu lembro que eu falei há pouco mais de um mês com um colega seu de Shark Tank, o Caíto Maia, e ele mencionava naquele instante que a previsão que ele estava aplicando para os negócios dele, no horizonte, olhando, falou, olha, eu estou estimando, tinha 3 cenários, mas todos eles recaíam aproximadamente em algum momento de maio, começo, meio, fim de maio. E você vê que foi um moving target, né? Hoje, com certeza, o começo já ficou para trás, o meio já ficou para trás, a gente se aproxima do fim de maio sem uma clareza no horizonte. Ainda em São Paulo, discutindo, pode haver lockdown, não pode haver lockdown, tentativas e recuos de rodízio, né? Rodízio dia sim, dia não. Uma semana depois, não deu certo, volta à estratégia anterior. Então, você já mencionou em alguns pontos, mas eu queria, até para reforçar essa questão, que eu acho que é central, entender quais medidas até agora você acha que foram eficazes e o que você acha que precisaria ser feito além dessa questão que você já mencionou, que eu acho que é a crucial na sua visão, que é de ter um cronograma, né? Uma previsibilidade. Como eu falei que isso tudo tem uma curva de aprendizado em cima dessa pandemia, então vamos dar um desconto, né, para os eventuais erros cometidos até aqui. O que não dá para se aceitar mais continuar insistindo numa tese que aí sim nós vamos culminar com 2 problemas. Nós vamos ter a continuidade do problema da saúde, porque essas pessoas que mais precisam, elas não vão ficar em casa a partir do momento que a geladeira está vazia, a partir do momento que elas têm que botar o que comer. E tem algumas teses, viu, Doni, que, por exemplo, se eu tenho 74% da economia considerada como essencial funcionando no estado de São Paulo, logo, será que as pessoas ativamente envolvidas nesse 74% são maiores ou menores do que 50% da população? E aí, será que eu vou conseguir
superar 50% de pessoas no isolamento? Então, assim, eu fiz essa pergunta em alguns grupos, obviamente, estratégicos e empresariais, e ninguém conseguiu me responder, tá? Uhum. Mas isso quer dizer o seguinte, então, se eu não tenho esse número, pode ser que eu estou tentando forçar uns 55%, 60% de isolamento, só que isso nunca vai acontecer. Por quê? As pessoas que compõem os 74% dos essenciais, elas podem ser a maioria. E se eu somar as outras pessoas, que são milhões de pessoas da periferia do Brasil, que são os vendedores ambulantes que precisam vender a bala, vender o chocolate, vender a pipoca, vender o picolé, seja o que for, vender a venda direta, que tem milhões de pessoas envolvidas nas vendas diretas, né? Então, quando eu olho para isso, é impossível eu trancar essas pessoas. Então, o plano agora tem que ser proteger apenas as pessoas que são realmente vulneráveis, e vamos colocar proteção, EPIs, né, máscara, álcool gel, vamos colocar tudo à disposição das pessoas e vamos liberá-la, pelo amor de Deus, para a gente poder retomada. Ah, mas e... Essa é uma pergunta que vem toda hora, né? Mas e se tivermos um novo aumento de pico? Gente, temos que ter humildade para saber, gente, vamos ter que recuar um pouquinho, o setor tal que eu liberei vai ter que esperar mais 15 dias, mas com muita transparência, sabe, Doni, o que falta? Transparência. Ninguém está falando que nos últimos 7, 8 dias está estabilizada as mortes no estado de São Paulo. Ninguém está falando. Assiste o jornal do final de semana, de ontem, de hoje. Eu estou esperando os resultados de hoje, porque ele pode ser crucial para a quebra de uma sequência de vários dias que está estabilizada, né? Óbvio, a gente lamenta profundamente essas mortes, a gente não queria que isso estivesse acontecendo, mas a minha visão, Doni, é que a gente não vai conseguir mudar essa estatística, entendeu? Ela vai oscilar muito pouquinho e para menos, dependendo das ações que nós tomamos. Então nós temos que trabalhar, gente. Alguém vai ter que pagar nossas contas, alguém vai ter que botar comida na casa desse trabalhador, e o Brasil não suporta, os nossos caixas governamentais não suporta bancar essas pessoas. Era 30 milhões no início, que virou 70 milhões de agraciados, né, pelo Corona Voucher. 70 milhões de pessoas, imagina isso. Por quantos meses o nosso governo aguenta bancar isso, matar a fome dessas pessoas? É impossível aguentar 6 meses uma situação dessa, né? Então, essa a minha visão, a minha interpretação, e eu tenho sido, assim, muito acompanhado por muitos dos empresários. Uma pena que muitos deles não conseguem, eu diria, clamar, não conseguem gritar, sabe? E criar uma voz única, né? E a minha tese para fechar essa fala aqui é o seguinte: numa guerra, nós vencemos uma guerra todos juntos contra o inimigo, e não divididos. O que nós estamos vendo é uma polarização, uma politização, né, do coronavírus, em que fica disputando quem tem razão. Cristo, numa guerra não tem quem tem razão, não. É juntar todo mundo numa célula única e vamos para a trincheira guerrear contra o único inimigo, que é o vírus. É a união de todos para vencer a batalha, e não divisão nessa hora. Eu já pedi também, numa das entrevistas que eu dei há 1, 2 semanas atrás, eu falei, gente, pelo amor de Deus, daqui 6 meses vocês retomam com a agenda política de novo. Esqueçam que existe eleição por 4 meses, entendeu? Foca no problema, que é vencer a pandemia com organização, com planejamento, com inteligência, né? Com estratégia, que é o que todos nós, empresários, temos muito a contribuir. E eu acho que essa percepção, essa visão, essa demanda, ela é muito recorrente entre os principais empresários do Brasil. Com praticamente todos que eu tenho conversado, o feedback é muito similar a esse. Vocês têm conseguido interlocução com o governo federal, estadual? Qual tem sido a receptividade, a reação das autoridades frente a essas
demandas e a esses alertas, que é o que você está falando. Se até o final de maio não tiver uma previsibilidade, e não adianta falar assim, está previsto o final de dezembro. Evidentemente não, né? Uma previsão que seja factível do ponto de vista de negócios para manter emprego, manter a economia girando, enquanto cuida das pessoas que são infectadas, doentes, sem pico, sem superlotação das UTIs. Vocês têm conseguido esse acesso a essa interlocução e qual tem sido a resposta? Sim, o que a gente vê é o seguinte, diante dessa polarização, os grupos estão divididos, tá? Eu vou te dizer, tem grupos que defendem A e tem grupos que defendem B. Como é que você consegue conviver nesses dois grupos? Eu tenho um grupo com 147 empresários, entre eles cantores sertanejos, como o Bruno, do Bruno e Marrone, César Menotti e Fabiano. Quer dizer, uma classe de cantores, shows estão suspensos, obviamente totalmente justo, né? Não havia o que se fazer, mas há um clamor, a gente vê no nosso grupo uma divisão de 50%, às vezes 60-40%, dividindo, né? Uns para o lado do volta, pelo amor de Deus, já não é sem tempo, já passou da hora, e você vê outros grupos ainda calados, que às vezes não se manifestam, mas estão calados. E você vê outros grupos que são 100% pró-governadores. Então, eu que estou transitando em todos esses grupos, eu estou sentindo isso. Só que está chegando um momento que eu fui um dos primeiros no mundo do franchise a começar a gritar um mês atrás. Gente, pelo amor de Deus, ao bom senso, sem citar A ou B, mas clamando por uma convergência, essa é a palavra, por uma união em prol de vencermos o vírus e colocarmos a economia nos trilhos, tá? Mas aí a coisa está se agravando de tal forma, Dom, que essa semana, de sexta-feira para cá, eu comecei a ver esse caldo, esse coro, na verdade, entendeu? Então, assim, já vi manifesto da Luísa Helena com mensagens nesse tom. Então, nós começamos agora a assistir uma live do Abílio Diniz no domingo, falando fortemente da convergência e da união para a gente resolver esse problema. Então, eu estou ouvindo inúmeros empresários que estavam meio que, vamos falar, calados, esperando para ver se vinha essa convergência. E como ela não veio, então todo mundo agora está saindo realmente da toca, vamos falar assim, literalmente, e está começando a botar sua posição. E é assim, quando for a voz do Semenzato só, é um ecozinho desse tamanho, o eco é pequeno. Agora, quando eu começo a ter voz, né, desses grandes empresários que realmente movem essa máquina, né, do Brasil, que faz a economia girar, então a gente começa agora realmente a ser ouvido. Espero que não seja tarde, que venham rápido esses planos de ação, né, para a gente poder realmente dar o próximo passo, para a gente poder voltar a sonhar. Ninguém vai recuperar essas empresas em um mês, dois, não vai. Né? O que a gente realmente vê de cenário, tem setor que nós vamos levar 6 meses para recuperar, tem setores que 1 ano. Claro que outros vão voltar muito rapidamente, né? Mas tudo vai depender muito de como está a cabeça das pessoas. E o que a gente vê é assim, de um lado, né, uma pressão vendendo uma coisa muito ruim, né, vendendo o caos, vendendo funeral todo dia, cavando covas, uma coisa assim que não faz sentido, entendeu? Não, abrir 1000 covas já esperando o que vai acontecer daqui a 15 dias, um mês, porque não vai dar tempo. Pô, eu acho assim, então tá bom, pode até fazer, mas pô, não precisa mostrar, não precisa enfatizar isso vai gerando uma doença psicológica, isso vai gerando depressão nas pessoas, e quem está são começa a ficar doente em casa. Né? Ele começa, eu quero contar o caso eu tenho um motorista, um dos funcionários, que ele está tão depressivo que esse dia ele chegou na fazenda no interior aqui, foi buscar umas coisas para a gente, com 3 máscaras. Eu olhei para ele e falei, cara, ele tremia assim, né? Não, seu José, eu estou muito preocupado, eu estou preocupado, estou com medo de perder o meu emprego, seu José. Eu falei, cara, põe uma coisa na sua cabeça, você não vai ser demitido, cara. Fique tranquilo, olha, o seu emprego está garantido, tá bom? E outra coisa, é uma máscara por vez. Quando você está dentro do carro, tira a máscara, só está você e você. Não tem como você pegar vírus de você mesmo. Então, ou seja, talvez se nós tivéssemos investido boa parte dessa criação de infraestrutura milionária, bilionária, para cuidar de doentes, e tivéssemos investido em teste, investido em estratégias diferentes, né?
talvez a gente teria resultados melhores hoje. Principalmente essa questão psicológica das pessoas. Eu estou, de novo, como estava todo mundo aprendendo, copia do outro país, o outro copia, não, eu acredito mais naquele país, mais daquele. Então tá bom, são decisões que são tomadas e que não me cabe julgar. Já disse aqui, está perdoado o passado, mas o futuro ninguém vai perdoar. Daqui para frente, nesse divisor, 15 de maio para frente, já acabou o caixa das empresas, não vai ter perdão daqui para frente. Tá? Aí aqui há tempo de se humilhar e de pedir perdão dos pecados e talvez receba o perdão. Daqui para frente, meu amigo, o que está anunciado aí de desastre na economia não vai ter perdão, entendeu? O povo não vai perdoar, porque você deve estar vendo vídeos aí, né? Eu vi um vídeo de motorista de uma van escolar que eu chorei na hora. Chorei, porque ele estava com um pacote de carnê assim, água, luz, telefone, prestação da van, do carro, zero de receita, porque se ninguém está transportando, ninguém vai pagar. E aquele monte de conta, IPTU, aquele monte de conta, ele saiu rasgando tudo, chorando, e começou a chorar de soluçar, porque ele não sabia o que fazer, e rasgou todos os carnês, tudo quanto é controle que ele tinha de contas a pagar. Então, porque aquilo me tocou profundamente, né? Eu estava acordando, Sim. aquilo mexeu comigo, eu disparei aquela mensagem para vários grupos, dizendo, gente, pelo amor de Deus, temos que tomar uma atitude rápido. Acho que, olha, eu senti de sexta-feira para cá, de verdade, uma sensibilização dos governos, né, das nossas lideranças, e me parece que Deus está tocando no coração deles, sabe? E eu usei uma frase semana passada bastante vezes, que é o seguinte: se Maomé não vai à montanha, que a montanha venha ou vá até Maomé. Alguém vai ter que ter o dom da humildade, o espírito da humildade, que isso inclusive é uma virtude. Em determinados momentos, você se humilhar perante o opositor para você, ou perante a sociedade para você resolver um mal maior, um conflito maior, isso é louvável, você vai ser grande amanhã. Quem se humilha hoje vai ser grande amanhã, de ter a humildade de ceder, ir ao encontro do outro, se o outro não vem até você. Quem tomar essa atitude primeiro, ele certamente será perdoado, entendeu? E infelizmente, nem essas experiências bíblicas, nem essas coisas que moveram na vida da gente, quantos conflitos eu resolvi em 30 anos empreendendo no Brasil, usando a humildade, dando 2 passos para trás, reconhecendo que eu errei, sabe? E eu acho que é isso que está faltando. As pessoas estão muito sisudas, muito trancadas na sua posição e não dispostas a ceder, não dispostas a talvez tentar a estratégia do outro que pode ser melhor que a sua. São coisas assim absolutamente fáceis de se resolver, né? E não é com esse 2 lados ou com essa disputa que a gente vai resolver. Semenzato, você que consegue ver no seu portfólio também, no círculo de amigos e de colegas que você tem em vários estados, na economia brasileira como um todo, nos mais diversos setores, quais são as atividades que você identifica como as que vão ter uma recuperação mais rápida e aquelas que ainda vão sofrer bastante mesmo após o eventual fim do isolamento tal como ele está sendo implementado hoje? Eu acho que os setores que realmente vão mais sofrer, e mais fácil inclusive falar deles, porque eles são mais visíveis, né? Eu acho que nós vamos ter uma dificuldade bastante grande com o setor de turismo, né? Turismo, viagens e eventos, né? E não menos importante do que esses setores em termos de queda, eu acho que os restaurantes também, com mesas e assentos, a gente vai ter uma demora um pouquinho mais do que o normal para as pessoas se sentirem seguras novamente, para sentarem no restaurante e irem ali viver aquela experiência, tomar um vinho, bater papo entre amigos, né? Eu acho que isso vai demorar um pouco mais. Agora, os setores realmente mais resilientes, né, que vão realmente voltar, são aqueles que são de primeira necessidade, né? Quando eu falo de uma questão estética, um tratamento, a mulher, pela sua vaidade, e que é uma virtude, né, a beleza da mulher em si, e a própria vaidade do homem hoje também, na busca, né, de rejuvenescimento, na busca de estar melhor, com autoestima elevada, eu acho que esses setores são bastante resilientes. A área de saúde, odontologia, a área médica, eu acho que as pessoas vão se cuidar um pouco mais,
elas vão fazer mais exames preventivos, né? E acho que a área de tecnologia, para mim, ela já vinha se despontando fortemente, né? E quem tiver hoje aplicativos voltados para e-learning, voltados para online, que leve a maior experiência à distância, como se estivesse ao vivo, né? Os efeitos 3D, 4D da vida já em alta, que você tenha condições de visualizar, como se você estivesse presente, manipulando, né? Seja ingredientes, manipulando coisas, né? Eu acho que vai vir muita coisa disruptiva para tentar substituir a presença, né? Então, eu estou, obviamente, como é que eu consigo aprender a cortar um cabelo sem colocar a mão na massa, né? Mas aí já tem as cabeças de boneca que você compra pronta para você poder Uhum. exercitar cortes. Isso você pode fazer em casa. Então, você pode ter uma série de kits que você faça autoaplicação, um autoaprendizado prático em casa. Acho que vai ter uma evolução grande na educação também, né, através do online. Eu acho que basicamente é isso. Não vejo o setor de festa e eventos, naturalmente também vai demorar um pouquinho mais do que o normal, mas os outros setores, eu acho que aqueles que são muito essenciais para a vida das pessoas, que já estavam, né, no inconsciente coletivo das pessoas, vão continuar. Não, eu não acredito, né, numa paralisia total, não. Claro, se a gente perder 20% do nosso poder de crescimento, né, do PIB do país, etc., 20, 30% já é um absurdo, né? Mas Uhum. vamos sobreviver. Eu sou. A Diante de todos gente, esses problemas, eu tenho expectativa boa. a gente no começo das conversas mencionou um pouco as soluções criativas, as estratégias que tiveram que ser ajustadas para tentar ou minimizar o impacto negativo ou conseguir abrir novas frentes de atuação e fontes de receita também. Quais foram algumas dessas iniciativas ou que você aplicou no grupo ou que você viu franquias Isso. do seu grupo utilizando? Ó, uma delas que eu vou citar aqui, bastante relevante, você olhar para o mês de abril, né? Com 540 clínicas de depilação a laser, que é espaço laser fechada, tá? 100% fechada. Uhum. Você coloca, isso é o mérito do time todinho, né? CEO, né? Diretora de franchise, diretores, gerentes comerciais, é um envolvimento gigante. Todos em home office. Cria-se uma estratégia e começa-se a ligar para as nossas clientes, que são milhares, né? Um banco de dados de milhões de clientes. Então elas começaram a ligar e falar: Oi, dona Maria, tudo bem? Eu estou ligando para saber como é que você está. Você está bem diante dessa pandemia? Você tá se cuidando? Não, tá tudo bem, graças a Deus. Então, olha, a gente está com muita vontade de receber você de volta aqui, da gente continuar o nosso tratamento de laser, né? Mas infelizmente estamos, né, com esse momento parados, né? Eu queria te dizer, se você tem interesse de comprar uma nova área de depilação, né, que certamente você compraria lá para julho, agosto, a gente está com uma promoção muito bacana. Nós estamos te aumentando o desconto e você vai comprar hoje para usar daqui um mês, dois, quando voltarmos, e você vai pagar mais barato. O que você acha? Não, bacana, eu quero sim. Pode fechar. Sabe Uhum. quanto a gente vendeu com as clínicas fechadas em abril? 40% Uhum. do budget. Como se eu Sensacional. tivesse 100 para vender, eu vendi 40 com todas as lojas fechadas. Então, dá para ver um copo quase cheio? Dá. Eu acho que cada um que está Uhum. vivendo o seu problema precisa encontrar um caminho, uma abordagem através, né, de uma estratégia que ela seja saudável, que ela seja verdadeira. Não dá para você ir, né, com um marketing de emboscada para o seu cliente, um marketing Claro. mentiroso. Não funciona. Né? O brasileiro está muito escolado com o marketing enganoso. Mas sabe o que sustenta isso? Você conseguir vender algo com clínicas fechadas é o engajamento com o seu cliente, a credibilidade que você constrói ao longo de uma trajetória. Vender uma coisa que você pode entregar, cumprir com o que é prometido, né? Uma marca que ganha credibilidade, mesmo em momentos de crise como esse, ele consegue sobreviver, ela consegue vender. Por quê? Porque a cliente sabe que daqui a um mês, dois ou três,
a Espaço Laser vai estar lá para entregar o produto, o serviço dela, entendeu? Então, acho que construir essa relação muito forte, né? Quase que ali de batimento cardíaco igual com o cliente, que a gente chama da palavrinha engajamento, né? Que é você estabelecer uma conexão muito forte com o seu cliente, faz toda a diferença nessa hora. Então vale muito a pena você trabalhar e você cumprir com toda a promessa que você faz para o seu consumidor. Vale muito a pena. E isso fideliza para valer, né? Não é uma venda que você faz uma única vez, não é um cliente que passa a consumir um único serviço pontual, mas você pereniza a Não, é para relação com esse cliente, que é o que sempre. você falou. Você faz um marketing mentiroso, esse cara não só ele não vai comprar, como caso compre, nunca mais volta e ainda fala mal do serviço, do produto, Exatamente. do atendimento para os outros. Então é a pior estratégia Exatamente. possível usar de artifícios pouco, digamos assim, pouco adequados nessa hora a qualquer custo. Exatamente. Né? E Exatamente. Semenzato, Case, né? Diga lá, diga lá. Um outro case rapidinho nessa linha Uhum. foi, por exemplo, o Instituto Gourmet preparar em uma semana, trazer os professores para dentro da sala de aula, preparar uma série de receitas, assim, meio que estivesse fazendo online junto com os alunos e distribuir por WhatsApp para todos os alunos poderem praticar em casa, e as lives quase que diárias, semanal, com os alunos, fazendo interatividade e mantendo eles conectados com a marca. Resultado, 60% dos alunos pagaram a mensalidade de abril estando em casa, com as escolas fechadas. Então, veja, são efeitos que a gente parece que é uma surpresa, mas não é. No final do dia, tem uma explicação do porquê do comportamento do nosso cliente dessa forma. É porque nós estamos nos envolvendo com ele, nós estamos mantendo uma conexão, né, verdadeira com ele, e isso faz toda a diferença. Sim. Exato. Eu tenho uma série de questões para fazer para você. Teria ainda muito tempo de entrevista. Já fica aqui o meu pedido de uma segunda versão para um momento pós-pandemia. Não é? Vamos fazer a continuação. Mas eu acho que é muito pertinente. Coisa boa. É isso. Mas eu acho que é muito pertinente a gente ter dedicado esse tempo todo para pegar essa sua visão tão transparente, tão genuína, tão sem filtro, falando de fato o que você está enxergando, está sentindo, que é o cenário agora e que precisa ter uma ação tomada para que o impacto negativo não seja muito, mas muito pior. Para encerrar, como eu acho que você tem um histórico de vida que te credencia demais para poder identificar qual é a situação atual dos mais diversos setores, dos mais diversos integrantes da economia, independente da sua faixa de renda, né, com um histórico de já ter trabalhado como ajudante de obra, vendedor de coxinha, programador, professor, pai, pedreiro, mãe, dona de casa, de ter empreendido e empreender no Brasil há mais de 3 décadas com um sucesso estrondoso. Você viveu a vida, digamos assim, em todos os aspectos possíveis. Né? Você teve várias vidas em uma, do ponto de vista de emprego, de empreendedor, de visão, e por isso que a sua visão é tão rica. E para encerrar com esse leque tão amplo de experiência, é que eu pergunto qual foi a lição mais importante ao longo de toda essa trajetória que você tirou e que você transmite agora para o pequeno empreendedor, para o pequeno empresário que está te assistindo. Eu acho que a grande lição que eu tiro de toda essa trajetória é que não adianta você criar, às vezes, ficar 6 meses, 1 ano, tentando criar um negócio, que ele não tenha um propósito, que ele não transforme a vida das pessoas. Eu exemplifico que os negócios que mais deram certo na minha vida, Microlins transformou a vida de mais de 5 milhões de jovens que eu coloquei para trabalhar no mercado de trabalho. Eu qualifiquei e coloquei para trabalhar. Instituto Embeleze, eu formei mais de 2, 3 milhões de cabeleireiras, manicure e pedicure e colocamos para trabalhar. Elas levaram renda, elas melhoraram a autoestima, elas levaram melhor alimentação, melhor educação, melhor saúde para dentro de casa quando ela aprendeu uma profissão e foi somar com a renda do marido em casa. Né? Quando eu olho
são 1.000 clínicas odontológicas entre Odonto Company e Oral Sim. São duas marcas que a gente tem aqui no Brasil. Você sabe, você tem ideia de quantos milhões de sorrisos por ano a gente transforma? Aquela pessoa que às vezes tinha vergonha de falar, ela tinha que botar a mão assim, ela não tinha medo de sorrir, ia tirar fotografia, ela sempre saía, né, com a boca fechada, com medo de sorrir. E essas pessoas estão sorrindo, elas estão fazendo selfie a todo instante, mostrando aquele sorriso maravilhoso. E ter democratizado a educação, ter democratizado a beleza, ter democratizado a saúde, né, através da transformação do sorriso, né, isso por si só me traz assim, não tem dinheiro que pague essa minha alegria de ter transformado tanta vida de tanta gente assim. O resto que veio, lucro, patrimônio, dinheiro, sucesso, isso é consequência. Eu fui atrás de resolver uma dor, uma coisa importante, né, das pessoas. E aí, tudo isso volta. Então, eu acho que o recado é, mais importante do que você pensar em ficar rico, de você ficar milionário, é você pensar em como é que eu posso, através de um negócio, transformar a vida das pessoas. Qual é o propósito? Eu acho que ali está muito em voga, está muito na onda. Assim, tudo quanto é palestrante quer falar em propósito, né? Eu sou prático, eu sou formado pela escola da vida. Me mostra qual foi efetivamente as transformações de vida que você fez. Aí você vai ter o meu respeito. Do contrário, pô, entendeu? Então, assim, eu falo de propósito como alguém que fez. Quando ninguém falava em propósito, eu intuitivamente já fazia negócio para transformar a vida das pessoas. Então, isso está no meu DNA hoje. Eu só aposto em sócios diferenciados, eu aposto em pessoas, né? E aposto em negócios que realmente vão transformar a vida das pessoas. É isso, esse é meu recado final para a galera que está pensando em empreender aí. Semenzato, obrigado por essa entrevista, uma honra, realmente é um investimento que você fez, transmitindo toda essa visão e esse conhecimento que agrega demais para todo mundo que está acompanhando esse papo. Valeu mesmo, sem palavras para te agradecer, e fica marcado, ou fica prometido pelo menos o papo número 2. Obrigado, Doni. Ó, eu quero deixar até um desafio para você. Vamos fazer um papo 2 depois, voltado para como empreender, né, e como fazer essa juventude da periferia voltar a sonhar, entender que tem esperança, que dá para mudar o status quo da vida deles sim, e vamos transformar tudo isso numa nova live que nós vamos fazer, um novo vídeo, e lá nós vamos colocar alguns requisitos interessantes, como um coach para 2 ou 3 pessoas, pessoal do Semenzato, como melhorar a carreira dele, ou como transformar uma coisa pessoal. Pensa depois como você e seu time estrutura tudo isso. E para fechar, obrigado, queria agradecer você, Doni, também o Sami, e queria agradecer todos os web espectadores do Invest News aí, do canal Invest News, que teve esse tempo com a gente aqui. Queria deixar, Doni, o meu Instagram para o pessoal seguir e mandar as perguntas lá também, se você me permite. É o @JCSemenzato. Comecei aqui com você zerado, tá? Eu não tenho nenhuma resposta não respondida para os meus seguidores. Então, às vezes eu demoro um dia, 2, mas eu sempre estou zerado e respondo a todos. Nenhum será ignorado. Mande perguntas lá, @JCSemenzato. Vai ser um prazer. Eu sou um apaixonado pelo empreendedorismo e tenho como propósito apoiar e ajudar o empreendedor, tá bom? Sensacional. Obrigado mais uma vez. Valeu. Obrigado, um abraço.